dia, boa tarde ou boa noite. Não sei a hora que você vai estar vendo esta gravação, mas que Deus te abençoe e que essa mensagem faça efeito na sua vida. Hoje nós vamos estar falando sobre fazer valer a pena. Por esses dias eu estava assistindo um filme chamado Resgate do Soldado Ryan. Se você nunca assistiu esse filme, eu recomendo você assistir ele. Mas infelizmente eu vou ter que dar um spoiler aqui durante essa gravação para nós compreendermos mais a mensagem que eu quero dizer para você. Nesse filme são uma família de 4 filhos e 3 deles, todos os 4 partem para a guerra. Só que 3 deles, infelizmente, morrem durante o combate. E se passa no início do filme o capitão vendo a mensagem que a mãe iria receber sobre a morte dos 3 filhos, e o quarto filho, caçula, que é o soldado Ryan, ainda estava na guerra, que possivelmente também poderia vir a morrer. Sendo assim, ele vai e convoca um grupo para resgatar ele. Quem faz parte desse grupo é um capitão chamado Miller, e eles vão para o resgate desse soldado, para que a mãe ela possa de certa forma ter um conforto, mesmo com os 3 filhos, com a perda dos 3 filhos, ela ter a garantia de que o caçula não iria também morrer durante a guerra. E durante esse percurso para achar esse soldado Ryan, acontecem diversas coisas. Muitos soldados da equipe de resgate vêm a falecer, vêm a morrer durante combates que são travados, e cria-se uma expectativa de que quando esse soldado Ryan fosse resgatado, que ele pudesse fazer algo extraordinário, porque ele estava sendo poupado da guerra. E uma das últimas palavras, depois que esse soldado é resgatado, há uma guerra e todos os outros morrem em prol o resgate dele. E as últimas palavras do capitão Miller, que é o capitão que estava comandando a equipe de resgate para ele, ele diz: faça por merecer. E nós vemos depois do final do filme o soldado Miller, ele bem velhinho, o soldado Ryan bem velhinho, refletindo sobre isso. Se ele fez valer a pena a morte do soldado, se ele fez valer a pena aquele resgate que ele teve na vida dele. E por esses dias eu estava refletindo sobre isso, e há uma história muito semelhante a essa na nossa vida. E a história é a história da humanidade. Nós vemos vários irmãos que nós perdemos na guerra contra o pecado. Muitas pessoas morreram de overdose, muitas pessoas morreram pelo alcoolismo, morreram em acidentes envolvendo drogas. Muitas pessoas morreram aprisionadas pelo pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então, nós perdemos muitos irmãos com isso. Só que nós vemos também um capitão, que ele nos resgatou, que ele entregou a sua vida por nós. Então nós devemos fazer valer a pena. Nós vemos Jesus vindo à terra, nos resgatando, sofrendo por nós e nos resgatando da morte, nos trazendo vida e vida abundante. E eu estava pesquisando sobre alguns capitães, alguns imperadores, e nós vemos Sun Tzu, ele venceu várias batalhas. Ele conquistou na grande batalha de Shu, que é na antiga China, e ele escreveu uns manuscritos. Eles fizeram um túmulo e os restos mortais de Sun Tzu ainda estão lá no túmulo. Nós vemos Napoleão Bonaparte, venceu batalhas e conquistou grande parte da França. Eles também fizeram um monumento e os restos mortais dele ainda estão nesse monumento. Vemos Júlio César, venceu batalhas e conquistou a Bélgica e a Galácia, porém também está no túmulo. Mas o capitão, o general, o senhor dos senhores, que eu quero dizer para você, ele venceu os egípcios, ele venceu os amorreus, ele venceu os cananeus, ele venceu os fariseus, ele venceu os babilônicos. Quando ele se fez carne, ele habitou entre nós, ele venceu os fariseus com as suas palavras, ele venceu as enfermidades por onde ele passava. Ele venceu os pecados quando estava na cruz. E ele venceu a morte ao 3º dia. E o túmulo dele ainda existe. E é uma grande referência em Jerusalém.
para turistas. Só que o túmulo está vazio e o trono ainda está ocupado. Ele ainda vive. E nós também temos que. E Jesus, conforme ele estava passando aqui na terra, ele também criou expectativas sobre nós. Várias vezes ele diz: quando vocês orarem, ou seja, nós devemos orar. Ele diz: quando vocês jejuarem, ou seja, nós devemos jejuar. Ele diz: quem ama ele, guarda os seus mandamentos. Ou seja, quem ama ele faz por merecer. Por mais que nós recebemos a graça de Deus por amor, e o amor não se compra, o amor não se merece, mas nós devemos fazer a nossa parte. Devemos fazer por merecer. Devemos amar. Amém? É essa a mensagem que eu queria dizer para você. Então não devemos aceitar nada menos do que uma vida entregue para honrar o nosso capitão. Temos que ser luz e temos que ser o sal da terra, como Jesus disse. Temos que fazer valer a pena. Não, nós não travamos batalhas contra a carne, como Paulo vai dizer várias vezes. E tanto é que um dos soldados de Jesus, soldados, eu quero dizer discípulo, ele rasga a orelha de um sumo sacerdote, de um sacerdote, enquanto estavam prendendo Jesus. Jesus vai e lhe cura, porque Jesus ele não rasga orelhas, ele rasga o véu. E para você que não sabe o que isso significa, o véu era aquilo que separava a humanidade, separava que não dava para ter contato com o Espírito Santo, que não tinha contato com Deus. E agora esse véu foi rasgado, a batalha foi vencida.